Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Sebastião Mello. Estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre o crime do artigo 180 do Código Penal, que trata do delito de receptação. É disso que a gente vai falar hoje. Artigo 180 do Código Penal, receptação, cuja redação é a seguinte. Se a gente pegar o artigo 180, a gente vai ver que o tipo diz assim: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Essa é a ideia sobre o crime de receptação. Então, receptação é mais um crime contra o patrimônio, é o último dos crimes contra o patrimônio previstos no Código Penal, e o legislador criou esse tipo penal com o intuito de inibir a prática de crimes que se aproveitam de crimes pré-existentes, certo? Porque se ninguém receptasse mercadorias de frutos de crime, ninguém as furtaria ou roubaria. Na verdade, é por isso que é um crime derivado, é um crime parasitário. Receptação é um crime cuja existência depende da existência de um crime antecedente. Por isso mesmo, para que exista receptação, é preciso que haja um crime antecedente com repercussão patrimonial. O crime antecedente não precisa estar previsto no Código Penal como crime contra o patrimônio. Por exemplo, é possível que haja receptação em consequência de um bem adquirido em virtude de um peculato, por exemplo, que é um crime contra a administração pública, mas que tem uma repercussão patrimonial. Por isso que receptação ofende como bem jurídico a inviolabilidade do patrimônio, certo? Então, nesse caso, o bem jurídico é o patrimônio, e de acordo com o entendimento dominante nesse aspecto, que a gente está falando de patrimônio mobiliário, ou seja, o objeto seria coisa móvel, certo? O objeto material aqui é somente o produto de um crime e que for obtendo como objeto uma coisa alheia móvel. E como a lei fala produto de crime, não existe receptação decorrente de produto adquirido por contravenção. A lei fala crime, não é possível analogia para inserir como objeto de receptação coisas adquiridas como contravenção. E, de qualquer maneira, já que eu estou falando do objeto material, é importante dizer, é possível a receptação de cadáver? Isso vale da mesma forma do que eu já tinha dito anteriormente em relação ao crime de furto. Se o cadáver tiver um valor econômico, se for uma múmia de um museu, por exemplo, ele poderá ser objeto de receptação. E outra coisa que é importante que vocês saibam, é possível a receptação de animais? Existe um tipo recentemente estabelecido no artigo 180-A do Código Penal. O artigo 180-A diz o seguinte: adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito ou vender, com a finalidade de produção ou de comercialização, semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes, que deve saber ser produto de crime. A pena de reclusão de 2 a 5 anos, que é exatamente a receptação de animais, nesse caso. Só que não é qualquer animal, não é o seu cachorrinho doméstico, é de semovente domesticável de produção, gado, por exemplo, certo? Então, existe uma tipificação específica quando a gente está falando de receptação de animais. No que tange aos sujeitos do delito, é muito simples, e o que é que eu vou explicar para vocês aqui? O sujeito ativo desse tipo é qualquer pessoa, trata-se de crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa, com exceção do concorrente do delito anterior. E o que é que eu quero explicar isso para vocês? Ora,
você que comete o crime precedente, você não pode ser receptador do próprio delito que você cometeu. Porque isso seria um mero exaurimento. Então, por exemplo, se João e Maria subtraem um determinado bem, e João diz para Maria, olha, eu lhe pago 5.000 e vou ficar com sua parte, o que é que eu posso dizer desse bem que foi subtraído? Isso não é receptação de João, porque João é autor do crime precedente. Se você é autor do crime precedente, você não pode ser receptador. Outro fato que está aqui no esquema, que é importante que vocês podem ver, é possível uma receptação de coisa própria? É possível você ser titular de receptação de coisa própria? Excepcionalmente é possível. Via de regra, você não pode ser receptador de uma coisa que lhe pertence. Mas, excepcionalmente, pode o proprietário da coisa ser receptador quando o bem estiver licitamente, legitimamente em poder de terceiro. Vamos imaginar, por exemplo, que eu dou uma joia em penhor civil e alguém que é o credor pignoratício está com a posse dessa joia. Então, chega alguém e furta essa joia e eu adquiro esta joia daquele que cometeu o furto, certo? E, neste caso, o sujeito passivo vai ser o credor pignoratício. Eu vou estar receptando uma joia que me pertence, mas que está legitimamente em poder de terceiro, certo? Então, em princípio, o sujeito é crime comum, pode ser cometido por qualquer pessoa, com exceção, certo, do autor ou partícipe do delito precedente, e com exceção também do proprietário, salvo quando o bem estiver legitimamente em poder de terceiro, certo? O sujeito passivo é a mesmo sujeito passivo do delito antecedente. É bom que fique bem clara essa história, né? Ou seja, porque a receptação se justifica como crime porque a coisa ainda é cada vez mais afastada do seu proprietário, do seu titular original. Essa aqui é a grande questão. Vamos falar, então, do tipo objetivo de receptação. Desculpe. Quando a gente olha o tipo, é importante que a gente percebe que o tipo possui duas formas de realização. A gente olha aqui o tipo penal. Ó. A primeira modalidade, que nós chamamos de receptação própria, é adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar coisa que sabe ser produto de crime. É um tipo misto alternativo que a gente chama de receptação própria. Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar. E existe uma outra modalidade que é a receptação imprópria, que é influir para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte. Então, a receptação própria é a aquisição, recebimento, transporte, condução ou ocultação de coisa proveniente de crime. A receptação imprópria é a conduta de influir, de interferir, de ser um intermediário para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte, certo? Essa é a ideia. Então, vamos falar de cada uma dessas modalidades. Na receptação própria, que está na primeira parte do caput, o sujeito adquire a coisa proveniente de crime, de forma onerosa ou gratuita. O sujeito recebe o produto do crime, ou seja, ele passa a deter a posse da coisa. Ele transporta a coisa de um lugar a outro. Conduzir, que dá a ideia de dirigir, por exemplo, um veículo automotor, por exemplo. Ou ocultar, esconder esta coisa em proveito próprio ou alheio. Certo? Então, nesta modalidade de receptação própria, a coisa sai da esfera do autor do crime antecedente e chega até as mãos do receptador. Certo? E é bom deixar bem claro que, excepcionalmente, pode ser que haja receptação, ainda que não haja um ajuste prévio entre o autor do crime anterior e o receptador.
Por exemplo, vamos supor que Evangivaldo subtraia a mochila de Vandélia. Subtrai a mochila de Vandélia, pega o que tem dentro da mochila e joga a mochila no chão. E aí o Birajara percebe toda esta situação e se apodera da mochila após o delito ter sido praticado. Ainda que não haja ajuste prévio, é possível haver receptação, ainda que não haja ajuste entre autor e receptador. Certo? E outra coisa, a receptação nem sempre se pode dar por título injusto. Às vezes, pode haver receptação como pagamento de um contrato, por exemplo. Vamos supor que eu celebre um contrato com uma pessoa e vou aceitar como pagamento, numa hipótese, algo proveniente de crime. Quem recebe como pagamento uma coisa proveniente de crime poderia, neste caso, praticar receptação, certo? Então, é uma hipótese nesse caso. É um pouco mais difícil você falar de receptação, nesse caso de dinheiro, porque dinheiro, como é bem fungível, é difícil você estabelecer a correlação entre o dinheiro e o produto de crime. Mas se for uma coisa infungível, por exemplo, eu recebo como pagamento um quadro de um museu que foi subtraído. Isso poderia, eventualmente, ser receptação, certo? É bom deixar bem claro que, de acordo com o STJ, tese 12 da jurisprudência em tese do STJ, né, sobre crimes contra o patrimônio, está aqui, ó, o delito de receptação nas modalidades transportar, conduzir ou ocultar é crime permanente, cujo flagrante perdura enquanto o agente se mantiver na posse do bem, que sabe ser produto de crime. Então, nós temos essa peculiaridade em relação ao crime de receptação, tese 12 do STJ, em relação aos crimes contra o patrimônio, certo? E o que é a receptação imprópria? Aqui se tem alguém que funciona como intermediário. Alguém que influencia um terceiro de boa-fé a adquirir uma coisa proveniente de crime. Vamos imaginar umas hipóteses, aqui vou usar nomes de Epaminondas, subtraiu uma loja de joias. Epaminondas conhece Ivonete. Ivonete, sem ter participado do furto das joias, Ivonete convence sua conhecida, sua amiga, Florimar, a adquirir as joias de Epaminondas. Olhe bem, Ivonete não subtraiu as joias, e Ivonete não vai adquirir as joias. Mas Ivonete, essa minha personagem fictícia, vai interferir para que Florimar adquira as joias de Epaminondas, que foi o autor do crime. Certo? Então, nesta situação, um terceiro funciona como intermediário, alguém funciona como intermediário, influindo para que alguém de boa-fé adquira coisa proveniente de crime. Então, isso que é influir. Certo? É bom deixar bem claro que, para que haja essa receptação imprópria, o terceiro que adquire a coisa está agindo de boa-fé. Se o cara influenciado está agindo de má-fé, isso vai ser receptação própria, na verdade, certo? E não receptação imprópria, certo? É bom deixar bem claro, e aí para vocês, eu vou até compartilhar uma telinha com vocês agora, que a coisa tem que ser, como eu disse, produto de crime, não produto de contravenção, tem que ser produto de crime, né? E é bom deixar bem claro que tem um sentido amplo, né? Ou seja, produto de crime não é o produto
a coisa propriamente. Pode ser o dinheiro adquirido em consequência dessa coisa, né? Ou seja, o objeto receptado pode ser direto ou indireto. Mas é imprescindível que haja um delito anterior e, como eu disse, não precisa ser necessariamente contra o patrimônio, certo? É bom que fique bem claro, certo? Como eu disse, não há receptação quando se tratar de contravenção penal, né? Outra coisa que é interessante, e se o furto for praticado por menor infrator, por exemplo? A receptação, de acordo com o Código Penal, sim. O artigo 180, parágrafo 4º, diz que a receptação é punível, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime e de que proveio a coisa. Além disso, está aqui no próprio esquema, existe receptação de coisa imóvel. A tese que prevalece é que o crime de receptação, como eu já disse para vocês, pressupõe deslocamento do objeto material. Os núcleos do tipo transportar, conduzir, ocultar, indicam que a coisa só pode ser móvel. Então, não existe receptação de bens imóveis. Está claro? Para que fique claro para vocês, certo? É bom que isso fique bem claro sobre o objeto material de receptação. E outra coisa, é possível receptação de receptação? É possível receptação em cadeia? É possível. Vamos imaginar que, num caso específico, Charles, um nome aqui que eu estou também hipotético, Charles subtrai as joias de Diana, para usar o exemplo da monarquia inglesa, um exemplo hipotético. Charles vende as joias para William, certo? E o William, sabendo da condição subtraída das joias, vende essas joias sabidamente furtadas para Harry. Harry, que adquiriu as joias, comete receptação. Receptação de receptação. É possível. É possível receptação em cadeia. Eu vou passar para vocês agora no quadro algumas teses novas, também do STJ, relativas ao crime de receptação. Vou mostrar para vocês aqui agora. Seguinte, teses do STJ sobre o crime de receptação. Teses 13, 14 e 15. A tese 13. No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, caberá à defesa apresentar a prova acerca da origem ilícita da res ou de sua conduta culposa, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Eu até tenho dúvidas do ponto de vista doutrinário em relação a esta tese, se isso representaria uma inversão do ônus da prova. O STJ entende que, se você foi encontrado na posse de coisa proveniente proveniente de crime, se você está na posse de coisa adquirida, né, cuja origem é criminosa, haveria uma presunção de receptação. E se cria uma presunção juris tantum de receptação se você está na posse de coisa proveniente de crime. Certo? O artigo 14 diz que o objeto material de receptação pode ser talonário de cheques, dada a existência de valor econômico do bem e a possibilidade de posterior utilização fraudulenta para obtenção de vantagem ilícita. Ou seja, é possível haver receptação de talonários de cheque. E também diz que não é aplicável o princípio da consunção entre receptação e porte ilegal de arma de fogo, por serem delitos autônomos e de natureza jurídica distinta, devendo o agente responder por ambos os delitos em concurso material. Em outras palavras, se você adquire uma arma proveniente de crime e você é pego com essa arma, você poderia responder por 2 crimes. Em concurso material, eu discordo. Na pior das hipóteses, seria concurso formal impróprio, mas é isso que diz a tese do STJ a respeito da temática, certo? Outras questões polêmicas que merecem ser consideradas. Adquirir de uma vez produtos de vários crimes. Um sujeito comete vários crimes, pega várias coisas e vende de uma vez só para uma pessoa. Entende-se que é uma receptação única, ainda que seja proveniente de vários furtos.
Outra coisa, aquisição de instrumentos do crime não configura receptação. A aquisição tem que ser de produto do crime. Ou seja, se alguém adquire uma faca utilizada para cometer um roubo, isso não é receptação, porque isso é instrumento do crime, certo? E a receptação é do produto do crime. É bom que isso fique bem claro para vossas excelências aqui, tá certo? O que mais eu posso dizer, seguindo na nossa dinâmica para falar sobre receptação, é sobre o tipo subjetivo. Eu vou até ler o esqueminha aqui para ficar claro para vocês. O tipo é o dolo, e diz respeito que é a coisa que sabe ser produto de crime. Há uma discussão se restaria abrangido o dolo eventual. No livro de Bittencourt, é uma discussão longa sobre a questão de sobre coisa que sabe se caberia ou não o dolo eventual. Embora Bittencourt faça uma respeitável digressão sobre qual o significado da expressão sabe ser produto de crime, certo? Eu tenho que admitir para vossas excelências que a expressão coisa que sabe ser produto de crime, de acordo com o entendimento dominante, indica dolo direto e não estaria implicitamente abrangido o dolo eventual. Ou seja, o sujeito, sabendo que se trata de coisa produto de crime, não puniria o dolo eventual, se puniria apenas o dolo direto, né? Outra coisa que é importante, isso está bem claro na doutrina, que a receptação, o dolo é contemporâneo ao recebimento da coisa. Você tem má-fé no momento em que recebe a coisa. Não haveria receptação se o dolo é superveniente. O dolo superveniente não configura o crime. A má-fé deve ser contemporânea à aquisição, ao recebimento, ao transporte da coisa, né? Então, nós temos essa situação que merece ser ponderada. Preciso dizer também que o crime de furto é dos crimes previstos no Código Penal, o crime de furto não, desculpe, o crime de receptação dos crimes previstos no Código Penal é o único crime que admite expressamente a forma culposa na forma do artigo 180, parágrafo 3º, que diz assim: adquirir ou receber coisa que, por sua natureza, pela desproporção entre valor e preço, ou pela condição de quem oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso. Pena detenção de 1 mês a 1 ano, ou multa, ou ambas as penas. O que é adquirir uma coisa que, pela natureza, deve presumir-se obtida por meio criminoso? Aqui é um exemplo que eu coloquei, que eu costumo dar em sala de aula. Alguém vende um relógio gravado no fundo com o nome de outra pessoa. Ou seja, há um indício de que este relógio pertença a outra pessoa. Então, deveria haver uma justificativa para que aquele relógio esteja na posse de quem está vendendo. Desproporção entre valor e preço. Você adquire um celular de última geração, um smartphone, por um preço vil, por um preço muito abaixo do mercado, um celular novo, por um preço muito abaixo do mercado, é de se desconfiar, certo? Ou, por fim, a condição de quem oferece. Por exemplo, se você está dirigindo seu veículo e alguém vende um diamante no semáforo, é de se desconfiar que alguém não vai ter um diamante para vender num semáforo durante o momento em que o sinal está fechado, né? Então, nessas hipóteses, nós temos a chamada receptação culposa prevista no artigo 180, parágrafo 3º. No que tange à consumação e à tentativa, eu preciso dizer o seguinte, que a receptação própria, esse crime está consumado, é crime material, no momento em que a coisa é incluída na esfera de disponibilidade do agente. No momento que o sujeito adquire, no momento que o sujeito recebe a coisa, lembrando, mais uma vez, que ocultar, transportar e conduzir indicam permanência. Na receptação imprópria, trata-se de crime
segundo o entendimento dominante, eu nem gosto muito dessa tese, mas tenho que admitir que é a dominante, a tese dominante é que se trata de crime formal, bastando a influência toda sobre terceiro de boa-fé. Certo? E por essas razões, se admite como regra a tentativa na receptação própria e, via de regra, não se admite a tentativa na receptação imprópria, na conduta de influir. Embora tenha aquela velha questão que se fala dos crimes unissubsistentes, que não cabe em tentativa, a influência é meramente verbal, mas se a tentativa for por escrito de influir, caberia a tentativa de receptação imprópria na modalidade influir, né, para que terceiro de boa-fé, quando isso for feito de forma escrita. Embora eu nunca vi um caso prático de tentativa de receptação imprópria na forma escrita, mas, teoricamente, é possível. Chegando perto já do encaminhamento final desse vídeo, eu tenho que falar da receptação qualificada, que eu vou mostrar para vocês agora, que está no parágrafo 1º e 2º do artigo 180. O artigo 180, parágrafo 1º, tem um conjunto muito maior de núcleos do tipo. A lei fala adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar. Os 5 primeiros verbos são comuns, certo? À receptação do caput. Mas também nós temos ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda ou utilizar. Ou seja, em vez de 5 núcleos, como tem na forma do caput, nós temos 12 núcleos, né? Ou seja, nós temos uma quantidade muito maior de formas, que aí é na atividade comercial ou industrial. É a receptação profissional, que fala de coisa que deve saber ser produto de crime. E no parágrafo 2º já deixa bem claro que, quando a lei fala atividade comercial, para efeito do parágrafo anterior, vale qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em residência. Então, nesse caso da receptação imprópria, a gente está falando da receptação qualificada, desculpe, a gente está falando de uma receptação profissional. Aí já não se fala mais de um crime comum, mas a gente já está tratando de um crime próprio, que é o comerciante que, no exercício de sua atividade comercial, ou então até alguém que fabrica, né, e utiliza na sua atividade industrial coisas provenientes de crime. Deve haver, obviamente, um nexo entre a receptação e a atividade comercial. Por exemplo, se o sujeito é dono de um desmanche de veículos e ele adquire, por exemplo, um celular roubado, isso é receptação caput, porque esse celular roubado não foi adquirido no exercício da sua atividade comercial. É imprescindível que o produto seja relacionado com a sua atividade comercial, certo? É bom que isso fique bem claro, né? Neste caso, o artigo 180, parágrafo 1º, fala que coisa deve ser produto de crime. E a pena passa a ser de 3 a 8 anos, certo? E, neste caso, se pune tanto o dolo direto quanto o dolo eventual. Por que a pena de 3 a 8 anos? Já se discutiu até a eventual inconstitucionalidade desta pena, mas o STJ decidiu que justifica-se a opção do legislador pela imposição de pena mais grave ao delito de receptação qualificada, né, em relação à figura simples, pois a comercialização ou industrialização do produto lesiona não apenas o titular da coisa proveniente da qual o crime proveio, mas também o próprio mercado e os demais consumidores, certo? Pois bem, no parágrafo 5º, certo? Diz que na receptação culposa, eu vou até mostrar para vocês aqui, no parágrafo 5º está dito, ó, na hipótese do parágrafo 3º, se o criminoso é primário, pode o juiz, tendo as considerações, a circunstância, deixar de aplicar a pena. É possível perdão judicial na receptação culposa.
E na receptação dolosa se aplica a regra do furto privilegiado, né? Ou seja, se o criminoso é primário e de pequeno valor a coisa receptada, o juiz pode substituir a reclusão pela detenção, reduzir a pena de 1 a 2/3 ou aplicar somente a pena de multa, certo? No parágrafo 6º desse dispositivo, nós temos uma regra, que é uma causa de aumento, quando se trata de crime de patrimônio público, por exemplo. Certo? Então, o que é que eu posso dizer para vocês? No parágrafo 6º, nós temos a seguinte regra, certo? Aqui, causa de aumento, parágrafo 6º. Mostrar para vocês aqui, ó. Tratando-se de bens do patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos, ou seja, empresa de telefonia, de transporte, aplica-se em dobro a pena prevista no caput desse artigo. Essa causa de aumento só se aplica à receptação do caput, não se aplica à receptação qualificada. Certo? E, por fim, como é que eu distingo, por exemplo, a receptação de favorecimento real, que é a conduta de prestar a criminoso auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime? É porque na receptação existe o ânimo de lucro. A aquisição, o recebimento de coisa proveniente do crime, você faz em proveito próprio ou alheio. O favorecimento real é um mero auxílio que você está dando ao criminoso para você guardar a coisa. Só para eu dar um exemplo para vocês aqui. Vamos supor que eu subtraia um determinado bem e chegue para alguém e diga. Eu chegue para minha mãe e digo, minha mãe aí vai ser favorecimento real, sim. Né? Então, você chega para um amigo, vamos supor que eu tenho um amigo chamado Evangivaldo, e eu chego para Evangivaldo e digo, Evangivaldo, guarde para mim aqui esse bem que eu subtraí, que eu vou fugir um tempo e depois eu volto. Isso seria, e se ele guarda para mim, isso seria favorecimento real. Ele está guardando a coisa para mim, para me ajudar. Agora, se eu eventualmente subtraísse uma coisa e dissesse, Evangivaldo, você quer ficar com essa coisa aqui que eu subtraí? Evangivaldo, quero. Eu lhe pago R$50 por essa coisa que eu subtraí. Neste caso, Evangivaldo está cometendo receptação porque ele está lucrando com essa aquisição de coisa proveniente de crime. É bom que vocês saibam também, já chegando perto do final, que existem formas especiais, né, que prevalecem sobre o crime de receptação, que dizem respeito ao crime de contrabando ou descaminho, que eu vou mostrar para vocês agora, aqui, ó. No artigo 334, quem vende, expõe à venda, mantém em depósito ou utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial e industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no país, ou importou fraudulentamente, ou sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional, ou de importação fraudulenta por parte de outro, o crime é de descaminho. Então, se alguém adquire coisa proveniente de descaminho, ou seja, coisa que foi objeto de uma importação fraudulenta ou de uma importação irregular, neste caso, o crime não vai ser de receptação, mas vai ser de descaminho. Ou então, no 334A, tem a forma de contrabando. Quem vende, expõe à venda, mantém em depósito ou se utiliza em proveito próprio ou alheio no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira, não responde pela receptação, mas responde por contrabando. Né? Ou quem adquire ou recebe ou oculta em proveito próprio ou alheio no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira, responde, nesse caso, pelo crime de contrabando. E, por fim, existe também o crime de lavagem de dinheiro, né? Que absorve a eventual receptação. Vou mostrar para vocês aqui agora o crime de lavagem de dinheiro, Lei 9.613, de 98, que diz o seguinte: ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes de infração penal, direta ou indiretamente. Então,
Quem adquire coisa proveniente de crime, mas com o intuito de ocultar ou dissimular a sua natureza, a sua origem, a sua localização, disposição, movimentação, propriedade, não cometeria mais receptação e sim lavagem de dinheiro. E da mesma forma, na mesma pena, quem para ocultar ou dissimular a utilização de bens ou direitos provenientes de infração penal, os converte em ativos lícitos, os adquire, recebe, troca, negocia, né? Guarda, tem depósito, movimento, transfere, ou importa ou exporta bem com os valores não correspondentes ao verdadeiro. Ou seja, aqui, para que haja lavagem, tem que ter o propósito de ocultar ou dissimular, né? A natureza, a origem, localização, a utilização desses bens ou direitos. Então, brevemente, é isso que eu queria falar com vocês nesta aula sobre receptação, tá certo? Agradeço a atenção de todo mundo que assistiu esse vídeo até o final. Um grande abraço e até a próxima.